Mateus capítulo de número 4, verso 1, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Mateus capítulo 4 é o primeiro livro do Novo Testamento, embora a tentação de Jesus é narrada tanto em Marcos quanto em Lucas, mas nós faremos menção em Mateus capítulo 4, que diz assim a palavra de Deus. E então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. E o tentador chegou a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te segurem com seus pés, para que não tropeces com seus pés em pedra. E então disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. E então Jesus lhe disse: retira, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ele servirás. E então o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. Diga glória a Deus. Diga assim: então o diabo o deixou. Diga mais forte: então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Senhor, fala conosco aqui nesta manhã, meu Deus. Senhor, fala conosco, porque nós precisamos desta palavra. Algumas pessoas precisam desta palavra para se levantar, outras pessoas precisam desta palavra para continuar a caminhada, alguns precisam desta palavra, Senhor, para vencer. E nós necessitamos que o Senhor fale conosco. Fale, Senhor, toma a boca da pregadora e confirma, Senhor, a sua manifestação pela tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode assentar com as mãos desocupadas. Aplaude ao Senhor com palmas bem alegre para Jesus. Palmas bem alegre para Jesus. Com as mãos você bate a palma e com a boca você diga glória a Deus. Se você ainda não disse aleluia, levante as mãos, diga aleluia, diga glória a Deus, diga engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4, nós vemos o relato do monte da tentação. Nós vemos agora Jesus sendo levado pelo Espírito. A Bíblia diz que Jesus é impelido pelo Espírito, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narram esse acontecimento e vai dizer que durante 40 dias e 40 noites Jesus foi tentado por Satanás. Eu já quero começar a pregar esta palavra e dizer para você que o diabo não é uma lenda. O diabo, ele é um ser caído. O diabo, ele é maligno. O diabo, ele é ladrão. O diabo é a serpente. O diabo é um dragão. O diabo é perigoso. Muitas vezes nós brincamos com o diabo, nós brincamos com o nome do diabo e pensamos que o diabo é um cachorro que late, late e não morde. O diabo, ele é perigoso, ele é astuto. A Bíblia diz que representa ele como um leão rugindo e bramando, aquele a quem ele pode tragar. A Bíblia mostra ele como um ladrão, a Bíblia mostra ele como um adversário, a Bíblia mostra ele como um assassino, a Bíblia mostra ele como um ser maligno, a Bíblia mostra ele como um ser furioso. E quando nós falamos de tentação, tentação é algo que se você não passou, você ainda vai passar. Tentação é algo que
não dá para fugir da nossa história. Existem pessoas que entrou aqui nesta manhã que foram tentadas. Alguns estão sendo tentados neste momento e outros ainda haverão de ser tentados. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para te encher do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui nesta manhã para te encher da graça dele. Se você recebe isso, levante as mãos e dá glória para Jesus. Nós precisamos atentar, meus irmãos, que a tentação ela é inevitável. Nós precisamos atentar que muitos passaram pela tentação e não suportaram a tentação e se deram a queda no momento da tentação. Muitas pessoas podem pensar, irmã Isabel, mas Jesus estava há 40 dias de jejum, Jesus estava há 40 dias em oração. Querido, a oração não afasta o diabo dos seus caminhos. A oração te dá poder para você vencer ele. O jejum não derrota Satanás na sua frente. O jejum te fortalece para destruir ele. Alguém pode pensar, eu estou orando e o diabo está longe de mim. Eu estou jejuando e o diabo está longe de mim. Pelo contrário, ele estava do lado de Jesus enquanto Jesus jejuava. Mas aquela oração, aquele jejum fortalecia Jesus para vencer o diabo. E se Jesus venceu o diabo no deserto, é um exemplo que há vitória no meio da tentação, a vitória no meio da dificuldade. Tem gente que entrou aqui nesta manhã, que o inimigo está te cercando de um lado, o inimigo está te cercando do outro, mas o Senhor está dizendo, a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Receba força nesta manhã, receba graça nesta manhã. Pode glorificar a Ele, pode glorificar ao Senhor aqui nesta manhã, pois quando nós somos tentados, nós crescemos na presença de Deus. Quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, isso daqui não foi um acidente, isso daqui não foi um encontro que o Senhor Jesus não queria, isso já estava marcado na agenda de Deus. Irmã Isabel, por que Jesus, ele derrotou o diabo ali no deserto e foi tentado pelo diabo no deserto? Para que Satanás pudesse ser derrotado no seu território, para que o diabo pudesse ser derrotado no próprio lugar aonde ele habita, pois ele habita aqui nessa terra. A primeira batalha foi uma batalha no céu, aonde a terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus, e a Bíblia fala que Satanás foi lançado do céu para a terra. Jesus, quando vai para o deserto, ele não vai para ser derrotado pelo diabo, ele não vai para ser humilhado pelo diabo, mas ele vai para derrotar o diabo no seu território. Ei, crente que entrou aqui nesta manhã, Deus está dizendo, aonde está vindo a tentação, você vai rejeitar a tentação. Aonde está vindo o levante do diabo, você vai pisar na cabeça da serpente. Aonde está vindo o diabo furioso para te tragar, ele vai fugir por 7 caminhos da sua frente, porque Deus nesta manhã está fortalecendo crentes para vencerem a tentação. O diabo, quando se apresentou até Jesus, a Bíblia vai dizer que ele chegou até Jesus querendo colocar em dúvida a paternidade de Deus. Ele chegou até Jesus e disse, olha, se tu és o Filho de Deus. Ele não disse que Jesus não era, mas ele colocou uma dúvida até Jesus. O primeiro início da tentação que o diabo quer fazer conosco é duvidar daquilo que Deus falou ao nosso respeito. O que o inimigo quer fazer durante a tentação é colocar por terra todas as promessas que Deus falou com você, todas as promessas que Deus falou contigo. Eu viajo lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que José, cheio de sonho, cheio de objetivo, cheio de um futuro brilhante, ele começa agora a ser maltratado pelos seus irmãos. Ele é jogado dentro de uma cisterna, ele é vendido para os inimigos, ele vai parar numa casa que ele é acusado de estupro. Ou seja, olhando para a história de José, alguém podia dizer, Deus não está com este homem, Deus não está com este jovem. Mas o que eu acho mais bonito é que durante todo este período de tentação, Deus não se apartou
cuidou de José. Deus cuidou de José. A ausência de problema não significa que Deus esteja com você. Alguém pode dizer: Deus está comigo e eu não estou passando nada. Graças a Deus, Deus está comigo porque eu não estou enfrentando nada. Pelo contrário, se você está enfrentando, é sinal que antes de você entrar nesta batalha, Ele já estava no meio dessa guerra. Antes de você entrar nesta luta, Ele já estava lutando por você. Tem gente aqui em batalhas terríveis, mas eu quero que você levante a sua cabeça e comece a glorificar a Deus, porque Deus está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Levante a sua cabeça, porque eu estou contigo. Olha o que o inimigo vai dizer. Ele, a primeira tentação, a primeira coisa que o diabo diz, ele tenta lançar a dúvida, para que nós duvidemos das promessas de Deus. E ele vai dizer aqui: chegou-lhe o tentador e disse: se tu és filho de Deus, se você é filho de Deus, faz alguma coisa. Você está aí no deserto há 40 dias. Você está aí no deserto há 40 dias sofrendo. Você está aí no deserto há 40 dias desamparado. Cadê o cuidado do Pai? Cadê o cuidado de Deus? Há 40 dias você está com fome. Há 40 dias você está com sede. Há 40 dias você está rodeado de bestas feras. Há 40 dias você não tem a visita de ninguém. Ei, se tu és o Filho de Deus, faz alguma coisa. Sabe o que o diabo estava tentando fazer aqui com Jesus? Tentando confundir a mente de Jesus, porque antes de Jesus entrar no deserto, a Bíblia diz que quando ele foi batizado, uma pomba voou sobre ele, o céu se abriu e o Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é meu filho amado, a quem eu amo. Jesus acabou de sair do batismo e Deus havia bradado no céu: este é o meu filho. E agora, quando ele entra no deserto, o diabo vai dizer: se tu és o Filho de Deus, minha querida irmã, não esqueça o que Deus já falou ao teu respeito. Meu querido irmão, não esqueça o que Deus falou ao teu respeito. Guarde tudo aquilo que Deus falou, porque quando o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, Jesus sabia muito bem quem ele era. E o crente que sabe quem ele é, o diabo não engana ele, o diabo não derruba ele. E nessa manhã, se você não sabe a sua identidade, eu estou aqui para te dizer: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Se você não sabe, você é filho de Deus. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Não é se eu sou filho de Deus. Diga glória a Deus. O diabo sabia que há poucos dias atrás Jesus havia saído do batismo e Jesus tinha dito, o Pai tinha dito: esse aqui é meu filho. O diabo queria colocar uma vida inteira em dúvida. Quando Jesus era criança, se perdeu em Jerusalém, e quando Maria e José encontrou ele, disse: filho, não faz uma coisa dessa com a mãe, não faz uma coisa dessa com o pai. Jesus, cheio do Espírito Santo, diz: porque vocês estão me procurando, não sabeis que convém que eu cuide das coisas de meu pai. Alabacanda, alabacheia. Ei, crente, desde criança Jesus já sabia quem ele era. Desde criança Jesus sabia o propósito dele. E muitas das vezes o motivo das nossas tentações é porque nós não sabemos quem nós somos. E o diabo diz: ei, vem pra cá, porque eu vou apresentar quem você é. Se você é filho de Deus, por que você não casou ainda? Se você é filho de Deus, por que o seu negócio não anda bem? Se você é filho de Deus, por que você ainda não engravidou? Se você é filho de Deus, por que você ainda mora de arrendamento? E aí tem crente que no meio dessas perguntas, ele olha para um lado, olha para o outro e diz: realmente, se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando com isso? É o momento que o diabo lhe passa uma rasteira, é o momento que o diabo te derruba. Mas hoje você vai sair daqui dizendo: Satanás, eu não casei ainda, eu não comprei carro ainda, eu não engravidei ainda,
cooperam, todas as coisas contribuem para os bens do que amam a lei do Senhor. Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, e o tempo vai chegar na minha vida. Diga glória a Deus, diga aleluia. Quando Jesus diz, ele olha para Jesus e diz: se tu és, cuidado com essa vontade de mostrar quem você é, minha irmã. Eu e você não precisa mostrar nada para ninguém. Eu e você não precisa mostrar nada para ninguém, porque se você sabe quem você é, até calado o diabo tem que cair por terra no seu caminho. Eu e você não precisa mostrar nada para ninguém. Uma certa feita, uma irmã chamou minha atenção, porque eu vinha para a igreja sem a Bíblia, e eu disse: minha irmã, essa mesma Bíblia está lá no centro de Macumba. Eu não sou crente, nem deixo de ser crente porque carrego a Bíblia. Eu estou como Davi, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você não precisa mostrar que é crente com a sua aparência. Você não precisa mostrar que é crente tendo uma Bíblia grande ou vice-versa. Se você sabe quem você é, o diabo já está derrotado no seu caminho. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Ele já está derrotado, ele já está derrotado, ele já está derrotado. Labacana, labacheia. Você precisa saber quem você é. Diga glória a Deus. Você precisa saber quem você é, minha irmã. Diga para alguém: você precisa saber quem você é. Isso, com máscara mesmo, disse para essa irmã: você precisa saber quem você é. Sabe por quê? Porque essa tentação sempre vai bater na sua porta. Essa tentação de querer, se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Se você é filho de Deus, por que seu marido morreu no acidente? Se você é filho de Deus, por que o pai dos seus filhos te abandonou e você está criando ele sozinho? Se você é filho de Deus, por que você tem uma doença? O inimigo quer questionar aquilo que nós somos, irmãos. Independente de cura, independente de dinheiro, independente se subimos ou se descemos, você tem que entender: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Pode aplaudir a Ele, porque o diabo já está desesperado. Ele já está desesperado, porque você e eu somos filhos de Deus. Diga glória a Deus. Porque se você pensar realmente, se eu sou filho de Deus, eu tinha que ter dinheiro. Se eu sou filho de Deus, eu tinha que ter carro. Não, realmente, se eu sou filho de Deus, eu já tinha que ter me licenciado. Não, se eu sou filho de Deus, realmente eu já tinha que estar casado, com carro, com casa, dinheiro no milênio, dinheiro no BCI, dinheiro no Barclays. Não, se eu sou filho de Deus, eu já tinha que estar bem. Cuidado com essa dúvida, porque quando você fica nessa dúvida, você perde Deus que é pai e recebe o diabo como seu padrasto. Você perde a paternidade de Deus e começa a ter o diabo como seu padrasto. E o diabo disse: se tu és o filho de Deus. Jesus não respondeu nada, porque ele sabia que era filho de Deus. A Bíblia fala que o diabo vai dizer para ele: se você é filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Irmãos, Jesus não precisava transformar pedra em pão, porque como ele sendo o pão da vida, por que pão ia transformar pão? O diabo ficou tentando a Jesus, mas sabe por que o diabo disse: tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão? Porque o diabo queria falar para Jesus: para com essa dependência de Deus, para com essa dependência de Deus, e começa a fazer o que você quer. Você está aqui no deserto sendo tentado por Satanás, você está aqui sendo tentado pelo inimigo, agora está esperando 40 dias, 40 noites. Faz o seguinte, pega essas pedras aí, transforma essas pedras em pão. Em algumas palavras, o diabo estava dizendo para Jesus: não combina ser filho de Deus e passar fome. Não combina ser filho de Deus e estar aqui 40 dias desamparado. Não combina ser filho de Deus e estar aqui sozinho. E é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer colocar em dúvida aquilo que nós somos diante de Deus. E a segunda coisa, tirar a nossa dependência de Deus.
Você já percebeu? Às vezes o marido da irmã sai da igreja, começa a andar com uma, começa a andar com outra, começa a andar com outra. Aí o diabo vem no ouvido da irmã e fala: para que você vai orar para esse marido se tem um tanto de homem por aí solteiro? Larga esse homem, arruma outro homem. Quantas irmãs que estão esperando o seu esposo voltar para casa, mas nessa espera o tentador está chegando e está dizendo: para que orar por um casamento que já acabou? Arruma outro casamento. Mas naquele momento Jesus disse: olha, Satanás, eu até poderia até transformar pedra em pão, mas neste momento eu estou sobre a descendência do meu pai, eu estou sobre a dependência de meu pai. E olha aqui, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Você vai ser sustentado pela palavra, você vai ser sustentado pela palavra. Diga glória a Deus, igreja. Casamento, meu irmão, não pode te preencher 100%. Não pense você que quem é casado, ele tem uma alegria completa e não falta mais para ele, porque isso é mentira. Ter mulher bonita não faz você ser feliz 100%. Ter marido bonito não faz você ser feliz 100%. Ter casa boa na beira da praia não faz você ser feliz 100%. Ter conta no banco, ter dinheiro em dólar, ter dinheiro em metical, não faz você ser feliz 100%. O inimigo quer tirar você da dependência de Deus. E tem crente que no meio da tentação ele faz tudo que Deus não quer que ele faz. Deus fala para ele: espera, ele avança. Deus fala não faz, ele faz. Deus fala não compra, ele compra. Deus fala não vende, ele vende. Sabe o que é isso? É ouvir a voz do inimigo. Mas sabe uma coisa, minha irmã, que pode surpreender você? Você pode ter faltado dinheiro, você pode estar em falta de saúde, você pode estar em falta de tudo, mas se você tem a palavra, a Bíblia diz que os israelitas comeram pão no deserto e morreram, mas Jesus disse: aqueles que de mim se alimentam têm a vida eterna. Receba esta palavra para preencher o que está faltando. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Deixa eu preencher a sua vida, deixa eu preencher a sua alma, deixa eu preencher o seu corpo, deixa eu preencher você com a palavra de Deus. Porque não é dinheiro que traz alegria, não é. Às vezes eu vejo, me perdoa as irmãs que usam, às vezes eu vejo as pessoas falando: não, eu quero comprar um cabelo brasileiro porque eu vou ficar muito nice. Isso não traz alegria para ninguém. Você morar na África do Sul não traz alegria para ninguém. Você ir para a Europa não traz alegria para ninguém. Você ser branco não traz alegria para ninguém. Você ser negro não traz alegria para ninguém. Irmãos, tudo que o homem quiser se preencher, isso vai trazer para este homem uma confusão. Mas você tem que entender uma coisa: o que a minha alma precisa é da palavra de Deus. Por isso, Satanás, sai do meu caminho, porque eu não vivo só de pão, mas eu vivo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Eu vivo é da palavra. Não é marido, não é esposa, não é beleza, não é fama, não é aparência, não é dinheiro, é a palavra de Deus que eu preciso. Diga glória. Porque você precisa saber que o que te preenche é a palavra. Porque se você não saber que o que te preenche é a palavra, o diabo vai te dar pedra e você vai pensar que é pão. Se você não saber o que você quer e o que te preenche, o diabo vai te dar coisa amarga e você vai pensar que é coisa doce. O diabo vai te dar morte e você vai pensar que é vida. Se você não saber o que te preenche, o diabo vai te mostrar um caminho de morte e você vai pensar que é caminho de sucesso. Você já percebeu lá no jardim do Éden? A Eva estava lá andando, a serpente chegou e disse: por que você não come desse fruto aqui? Por que você não come? Não está escrito? Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. A Eva: serei como ele? A serpente: sim, você vai ser como ele. Come desse fruto, você vai ser como ele. Irmãos, a Eva era tão tonta, a Eva era tão bobinha,
se ela sabesse quem era ela ia dizer: ei, Satanás, está repreendido agora. Você está dizendo que se eu comer desse fruto eu serei como Deus. Mas Adão me disse que quando ele foi criado, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por que o diabo derrubou a Eva e não derrubou Adão? Porque a Eva não sabia quem ela era, mas Adão sabia. E quando ela comeu do fruto, ela não chegou lá e disse: o Adão, come aqui, porque nós vamos ser como Deus. Porque Adão ia dizer: para com essa bobeira, porque a gente já é como Deus desde quando a gente foi criado. Mas quando ela chegou e apresentou o fruto, ela disse: coma, porque eu comi e não morri. Minha querida irmã, enquanto você não saber que você é filho de Deus, enquanto você não entender que o que te sustenta não é dinheiro, não é fama, não é nada, mas a palavra de Deus, a serpente sempre vai querer te alimentar. Mas nesta manhã, receba o seu bilhete de identidade espiritual, carimbado pelo sangue do Cordeiro. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Eu sou filho, eu dependo dele, eu só dependo dele. Por isso eu não vou ceder à tentação. Diga glória a Deus. A segunda coisa que o diabo fez, a Bíblia diz que ele disse: está vendo esse abismo aqui? Lança daqui para baixo. Se tu és, isso daí vai te acompanhar a vida inteira, minha irmã. Isso daí vai te acompanhar a vida inteira. Não, se tu é mulher, você tem que arrumar um marido. E aí você vai fazer qualquer coisa porque você tem aquela vontade de se mostrar que você é. Não, se você é, você tem que ganhar dinheiro. E aí começa os pratos. Você aceita fazer qualquer coisa porque você não sabe quem você é. E quando você não sabe quem você é, você namora com qualquer um. Quando você não sabe o que você é, você anda com qualquer pessoa. Quando você não sabe o que você quer, você trabalha em qualquer lugar. Quando você não sabe quem você é, você se comporta de qualquer maneira. Quando você não sabe quem você é, minha irmã, você é como uma folha seca caída no chão. O vento bate e você vai, bate lá e você vai, você não tem firmeza. Mas quem conhece quem ele é e o que Deus fez dele, é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode glorificar a Deus aqui nesta manhã. Você sabe quem você é. É por isso que você não anda com qualquer pessoa. É por isso que você não veste qualquer roupa. É por isso que você não aceita qualquer proposta, porque você sabe quem você é. Se você sabe quem você é, até as suas roupas você vai ter mais vigilância como usar elas. Porque você não é uma prostituta, porque você não é uma leviana, porque você não é uma mulher alheia, você é uma mulher de Deus. Se você é uma pessoa que você sabe quem você é, você não anda com qualquer pessoa, você anda com santo para ser mais santo. A Bíblia diz que o diabo pegou a Jesus, levou ao lugar mais alto e disse: está escrito que se você se lançar para baixo, ele dará ordem aos seus anjos. O diabo vai te tentar com a palavra. O diabo vai te tentar com a palavra, minha irmã. O diabo não vai tentar nós fora da palavra, porque fora da palavra você vai perceber que é ele. Se não for uma coisa, olha para você ver, na igreja tem lobo vestido de ovelha. Tem homem que está aqui só para casar, e tem mulher que está aqui também só para casar. Tem gente que está aqui para crescer, e tem gente que está aqui só para derrubar também. Estão aí, e o próprio Senhor Jesus disse que nem todos que estão em Israel são israelitas. O próprio Senhor diz que o joio cresce junto com o trigo. Quem sou eu para dizer quem é e quem não é? Mas eu quero te dizer, muitas das vezes nós somos enganados até por aquilo que parece ter a palavra, mas não tem a palavra. Quantas irmãs casaram com irmãos na igreja e apanharam igual bateria, porque parecia que era de Deus, mas não tinha nada de Deus. Quantas pessoas trabalharam para patrões que eram crentes e foram o pior patrão que ele teve na vida, porque parecia que tinha a palavra, mas não tinha a palavra. É por isso que eu quero te dizer, o diabo vai te tentar com a palavra, mas se você é um crente que não apenas escuta a palavra, mas pratica a palavra, Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar discernimento. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Isso daqui não é de Deus. Isso daqui não é de Deus. Isso daqui não é de Deus. Sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Porque isso
falar, você tem que praticar a palavra. A Bíblia vai dizer que levou Jesus ao alto e falou: lança daqui para baixo, lança daqui, e Ele dará ordem aos seus anjos. Eu quero te dizer que a graça não é advogada dos nossos pecados. Eu vou repetir para você entender: a graça não é advogado dos nossos pecados. O inimigo diz: não comete isso aqui, porque você vai orar e Deus vai te perdoar. Não rouba isso daqui, pode pegar, depois você pede perdão e já passou, esconde isso. Não pode ser, vai ser só hoje, vai ser só agora. Eu quero dizer algo para você: existe diferença entre escorregar e se lançar. Diga para alguém: existe diferença entre escorregar e se lançar. Quando a Bíblia vai dizer: e Ele dará ordem aos seus anjos para que não tropece com seus pés em pedra, isso é para quem tropeça, isso é para quem escorrega, não para quem se lança. Pecado na vida de crente tem que ser acidente. Pecado na vida de crente tem que ser acidente e não programa agendado. Pecado não pode ser programa agendado. Sexta-feira à noite eu vou trair meu marido, vou fazer coisa errada. Domingo eu vou para a igreja, visto uma saia, pego a minha Bíblia e vou pedir a misericórdia. Pecado não pode ser agendado. Pecado tem que ser acidente. Deus, minha irmã, não vai mandar anjo para quem está se lançando. Deus não vai mandar anjo para quem está se jogando. Agora, se você escorrega, agora se você tropeça, Ele enviará anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com seus pés em pedra. Se você está entendendo, abre essa boquinha e dá glória para Jesus. Abre essa boca e dá glória para Jesus, porque a misericórdia de Deus não é para assumir os nossos pecados, mas para nos ajudar. O que a Bíblia diz? Filhinhos, não pequeis, não pequeis. Mas se vocês pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, que intercederá por vocês. Queridos, o diabo queria que Jesus abusasse da graça. Diga para alguém: não abuse da graça. Não abuse, minha irmã. Sabe por quê? Porque tem pessoas que se cedem à tentação. Se cedem à tentação. Se você sabe que você tem fraqueza para nudez, para que você está ficando 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã na frente daquele computador? Se você sabe que você tem fraqueza para mulher, por que você está indo para a praia sentar lá e ver a nudez? Se você tem fraqueza para coisa maligna, nós temos que escapar daquilo que tenta os nossos olhos. O diabo disse: lança daqui, porque vai ter anjo para te guardar. Jesus sabia da diferença entre escorregar e se lançar, e ele disse: olha, Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você sabe, minha irmã, que você tem uma carência emocional, cuidado com aquele irmãozinho que está querendo te dar um cheiro. Se você sabe que você tem uma carência emocional, meu irmão, cuidado com aquela amiguinha de trabalho, aquela colega de trabalho. Se você sabe que você tem uma fraqueza para dinheiro, cuidado, porque o inimigo vai te oferecer tudo que você quiser para você se arrancar no abismo. Mas Deus está dizendo: não tente a Deus. Receba força para resistir. Receba força para resistir. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Receba força, receba força, receba força. Eu não vou me lançar, porque eu não vou tentar a Deus. A terceira coisa, e eu já quero finalizar, a Bíblia diz que o diabo o levou no lugar mais alto. O diabo levou Jesus no lugar mais alto e mostrou as glórias deste mundo. Mostrou os prédios, mostrou os apartamentos, mostrou, meus irmãos, tudo. E disse: se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. E naquele dia não foi só prédio, não. Mostrou prata, mostrou ouro, mostrou tudo.
Cuidado quando você olha para Beyoncé e você fala: nossa, como eu queria ser essa cantora. Você não sabe o que o diabo pediu dela. Quando você olhar um cantor aqui em Moçambique que está arrebentando, está andando de Ferrari, está andando disso, está andando daquilo, você não sabe o que o diabo pediu dele. Porque se você estiver disposto a dar sua alma para o diabo, amanhã você pode ser o milionário desse país. Mas eu prefiro um bocado seco com tranquilidade do que vender a minha alma para o diabo. Nesta manhã, ei, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Receba esta palavra e se contente com aquilo que Deus tem te dado. Se contente com aquilo que Deus tem te oferecido. O diabo falou: se você prostrar e me adorar, eu te darei tudo. Tudo. O diabo não falou: vou te dar isso e isso. Não, é tudo. Sabe o que eu aprendo isso? Que o diabo só quer uma coisa: que você o adore. O diabo só quer uma coisa. O diabo não quer que você dê seu dízimo para ele. Ele não disse: se me deres o seu dízimo, eu te darei tudo. Ele não falou isso. Ele não falou: se me deres os seus votos, eu te darei isso. Ele não disse: se você sacrificar, eu te darei isso. Ele disse: eu só quero que você se adore. Só quero que você me adore. Irmão, se o diabo te ofereceu tudo, você adorando ele, imagine o que Deus não vai te oferecer se você ser fiel a ele. E eu quero te dizer, o diabo disse: se você me adorar, eu te darei. Deus nem fala eu te darei, porque já é seu por herança. Só quem é rico pela graça bate palmas e dá glória a Deus. É seu, é seu. As riquezas escondidas são suas. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus, maiores e melhores do que os nossos. Se você me adorar, eu te darei. Cuidado, que você pode estar adorando o diabo. O diabo não vai vir com chifre, com rabo, não. E nem com um tridente, um garfo de 3 dentes, não. O diabo vem através da idolatria. O diabo vem através da moda. O diabo vem através da ganância. O diabo vem através da adoração a si próprio. Tem gente que se acha tão bonito, que se acha tão bom, que se acha tão isso, não sabendo que o diabo quer isso, que ele se adore a ele mesmo. Porque quando você se adora a você mesmo, você se torna um semideus. Você despreza Deus para pensar: eu sou bonito, eu sou forte, eu sou rico, eu sou estudado, eu tenho sabedoria, eu tenho, você não tem nada. O diabo disse: me adore, eu te darei tudo. Como que ele vai oferecer algo para Deus? Como ele vai oferecer algo para alguém que ele fez tudo no haja? O diabo ofereceu para Jesus aquilo que Jesus já disse: haja sol, e o sol apareceu. Haja terra, e a terra apareceu. Como você que não tem nada vai oferecer para quem tem poder no haja de dizer: haja sol, e o sol estava. Haja estrela, e a estrela apareceu. Haja mar, e o mar apareceu. Haja terra, e a terra apareceu. O que Deus está falando conosco aqui hoje é que o inimigo está tentando colocar em dúvida o que você já tem. Mas nessa manhã sai daqui dizendo: eu não vou cair na tentação, pois eu sei quem eu sou, eu sei quem eu tenho, e eu sei quem vou adorar. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Eu sei quem vou adorar, eu sei quem vou adorar, eu sei quem eu vou adorar. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus disse, também está escrito: somente ao Senhor adorarás. Então o diabo sumiu, e vieram os anjos e o serviram. Vieram os anjos e o serviram. Depois da tentação tem banquete para você. Depois da tentação tem banquete. Você está quase caindo com esse rapaz em prostituição, e Deus está dizendo: não caia, porque eu tenho um marido para você. Você está quase, minha irmã, vendendo a sua alma para o diabo para ter um carrinho, e Deus está dizendo: eu tenho muita prosperidade para você. Você está quase saindo da igreja porque você quer dar a volta por cima, e Deus está dizendo: espera só mais um pouquinho, pois eu tenho um banquete preparado. Os anjos vão te servir. Se você crê, levanta a mão, bate palmas e dá glória a Deus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Aleluia. Não ceda à tentação. Primeiro, você é filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus.
Diga: eu sou filho de Deus. Segundo, eu dependo de Deus. Diga: terceiro, eu não tento a Deus. E quarto, eu só adoro a Deus. Feche os olhos, levante as mãos, diga: meu Deus. Diga: meu Deus, eu vou adorar